Priscila Freire também. Agora vem comigo, Felipe, porque ó, enquanto o bolo da gente vai ficando pronto pra gente provar essa delícia, que é saudável, que tem maisena na receita, tem papo com o doutor Fernando Pinto, que tá aqui pronto para conversar com a gente. Bem-vindo, obrigada pela gentileza. Eu sei da agenda corrida, eu sei da quantidade de pacientes que o senhor tem que estar cuidando todos os dias. Tirar um tempinho para nós é uma honra. Obrigada, viu, doutor? Eu que agradeço o convite. Olha, tá todo lindo ali já com bottom, ó, do Júlio Verde. Tem papo sobre câncer de cabeça e pescoço com o doutor Fernando. Roda a nossa vinheta, equipe, por favor. Doutor Fernando Pinto aqui primeiro para falar e contar pra gente que câncer é esse? Não, quais são esses, né? Porque, na verdade, quando a gente fala de câncer de cabeça e pescoço, não é um câncer, vários lugares daqui, literalmente, né, doutor? Do pescoço para cima são acometidos e todos esses são os cânceres de cabeça e pescoço. Conta para quem está em casa, doutor, por favor. Priscila, do ponto de vista conceitual, o câncer da cabeça e pescoço é aquele tumor que vai acometer a boca, a faringe, que é a garganta, a laringe, os seios da face, as glândulas salivares, a glândula tireoide e os linfonodos do pescoço. Essas são as principais áreas de acometimento do câncer de cabeça e pescoço. E esse tumor, ele já aparece em terceiro lugar nos homens e em quinto lugar nas mulheres quando nós somamos todas as localizações. Se estima que para esse ano, o Ministério da Saúde, nós teremos em torno de 40 mil novos casos de câncer nessa área. Meu Deus. Se incluirmos os tumores que também são os melanomas, nós podemos chegar a quase 50 mil novos casos por ano, já que a área da cabeça e pescoço é também a mais acometida pelos cânceres de pele de uma maneira geral. Verdade, a gente tem que estar alerta sempre com o nosso corpo. Agora, como ficar alerta no caso desses tipos, né, de câncer? Porque eu presumo que sejam bem silenciosos, não seja nada assim tão evidente e aparente. Quais seriam os sintomas, doutor Fernando? Bom, eu acho que antes valeria a pena falar dos fatores de risco. Por favor. Né? Que isso tem um enfoque na prevenção. Tá. Nós sabemos que para os tumores da boca e da laringe, tem dois principais hábitos que são os piores, que são o fumo e o álcool. Misericórdia. E quando há associação de fumo e álcool, você aumenta em mais de 20 vezes a possibilidade de desenvolver um tumor nessa área. Recentemente tem se estudado muito sobre o vírus do HPV, né? Era muito estudado para o colo do útero, mas tem ultimamente mostrado uma incidência de tumores em pacientes jovens que nunca fumaram e que nunca beberam. Então essa correlação tem sido muito estudada pelo HPV. Em relação ao câncer de pele, o sol é o grande vilão da história e nós, né, vivemos aí num estado que o índice de raio ultravioleta são bastante elevados. Além também da questão da obesidade, da falta de atividade física, né? E também de uma alimentação hábitos, né, que não são saudáveis. Só uma pausa, doutor, antes da gente falar dos sintomas, o senhor falou, né, do fumo e tal, e do álcool. Essa história, essa onda do momento que essa molecada tá enlouquecida com esses, fumando essa miséria, desses, quase um iPad que eles fumam. Eu sei que danado é que esses meninos ficam chupando esse negócio. Eu tenho tanto abuso, quando eu vejo, lá em casa teve um que andou querendo, mas tomou-lhe uma surra, brincadeira, não, mas tomou-lhe um baile tão grande, doutor. Tem sido um causador também? Tem sido uma preocupação para vocês? Tem sido uma preocupação, já que nesses cigarros existem vários componentes químicos, né, que ainda não são bem estudados. Mas com certeza alguns trabalhos vão começar a aparecer sobre isso e, claro, a massificação desse vício entre os jovens pode levar a uma preocupação no futuro. Não adianta nada, né? Deixar o cigarro tradicional lá, que todo mundo conhece, e fumar esse outro, né? E o cigarro tradicional já se conhece que existem 60 substâncias cancerígenas. É a maior causa de câncer que espontaneamente o indivíduo introduz no seu dia a dia. Pelo amor de Deus, gente. Acho que não precisa nem falar, né? É tão brega hoje em dia a pessoa fumar, né? Beber não é muito brega. Mas fumar, gente, é muito brega, pelo amor de Deus. Ó, vamos falar dos sintomas, doutor, então? Porque aí, falando de câncer de pele, uma manchazinha seria uma preocupação? Quando é que uma mancha, aí já falando de mim aqui, né? Porque eu sou a pessoa cheia de manchinhas, melasmas. E aí, quando que eu devo me preocupar, por exemplo? Bom, o sintoma, claro, vai depender da localização do tumor. Exemplificando aí o tumor de pele,
muitas vezes o aparecimento de uma úlcera, de uma mancha avermelhada, de uma área de sangramento, de uma área de escamação, né, deve levar a atenção para que seja procurado um especialista, um dermatologista, um cirurgião de cabeça e pescoço, né, e se ter a preocupação com aquelas manchas pretas pigmentadas, né, que são os nevos, mas que são lesões que às vezes podem confundir o diagnóstico com o melanoma, que é um tipo de câncer de pele que pode ser muito agressivo. Na boca, que é a principal localização hoje dos tumores da cabeça e pescoço, atentar para úlceras que não cicatrizem, aquelas aftas que demoram a cicatrizar, vamos dizer assim. É o que? Mais de uma semana, doutor? 15 dias, 15 né? Lesões dias. Que permaneçam por mais de 15 dias, obrigatoriamente têm que ser investigadas. Manchas avermelhadas, áreas endurecidas, amolecimento dentário, qualquer abaulamento na gengiva deve levar, né, aquele paciente a procurar um especialista. Na laringe, o sintoma principal é a rouquidão, né? É o que a gente chama de disfonia. Então, uma rouquidão que persista também por mais de 15 dias, obrigatoriamente esse paciente tem que submeter uma videolaringoscopia para avaliar. Além também de dificuldades para deglutir ou dor para deglutir, ou seja, na hora de engolir algum tipo de desconforto, deve chamar a atenção para um tumor nessa área. E no pescoço, de uma maneira geral, observar abaulamentos, né, assimetrias. Aí já começa a se tocar, né, quando fala. Podem acontecer ao nível da própria glândula tireoide e também dos linfonodos do pescoço, que a gente chama de gânglio, de Landra, de íngua, ou seja, os gânglios eles podem alertar também para comprometimento secundário desses tumores, além deles poderem ser acometidos pelos linfomas. É bem verdade que a maioria desses gânglios são de origem inflamatória infecciosa, mas aquele gânglio que também persista por mais de 15, 20 dias, ele tem que ser investigado. Conhecer o corpo, se conhecer, ficar sempre alerta, fazer check-ups, né, minha gente? Eu acho que também é sempre uma boa saída para manter, né, a saúde em dia. Luquinhas, cadê minha galera aí de casa? Tem alguém querendo tirar dúvida com o doutor Fernando, 98104-2824. Júlio Verde, alerta e conscientização sobre câncer de cabeça e pescoço. Me manda aí, Luquinhas, quem que tá falando com a gente? Tem muita interação, sempre muitas dúvidas que estão acontecendo aqui no WhatsApp. Coloca aí na tela, Bia, uma das dúvidas das nossas telespectadoras aqui, como é o caso de Dona Edna, que mora lá em Extremóis. Ela disse assim, doutor, eu tenho um cisto de líquido na cabeça, isso que se torna preocupante. Eu sinto muitas dores da cabeça. E a Dona Edna, lá de Extremóis, ela tem esse cisto de líquido na cabeça e diz que preocupa bastante ela, muitas dores de cabeça realmente. Aí acomete a Edna. A gente também tem mais interações, outra dúvida que a gente vai colocar aqui na tela agora, tem mais interação aqui no WhatsApp, que é sobre o câncer de cabeça e de pescoço. Um telespectador mandou que soube que o câncer, esse tipo de câncer é o que tem menor mortalidade entre os cânceres. Ele queria saber se isso procede, doutor. Bom, a primeira pergunta da Dona Edna tem mais relação com a neurocirurgia e não com a cirurgia de cabeça e pescoço, né? O que difere uma especialidade da outra é que o cirurgião de cabeça e pescoço trabalha fora do crânio, né, da base do crânio para baixo, e o neurocirurgião dentro do crânio. Então, os cistos eles podem ser encontrados, né, às vezes por achado radiológico e muitas vezes não vão ter indicação de tratamento nenhum, mas é aconselhável que a senhora peça uma opinião de um neurocirurgião. A segunda pergunta diz respeito principalmente ao diagnóstico precoce. Graças a Deus, os tumores de cabeça e pescoço sendo diagnosticados precocemente, por exemplo, o câncer da boca, nós podemos ter cura em mais de 80% dos casos. O câncer de tireoide, acima de 95% dos casos. O câncer de laringe, acima de 95% dos casos. Por isso, o alerta para o diagnóstico precoce. Esse é o segredo do tratamento. Ao início do sintoma, procurar o especialista, porque o diagnóstico precoce pode levar a bons resultados. A gente tem mais uma dúvida, viu, Pri, aqui no WhatsApp. Bota aí na tela então, vamos colocar na tela. 98104-2824. Quem tá com a gente, Lucas? É a Ana Pinheiro que botou assim, boa tarde, Pri, Lucas, amo vocês. Gostaria de saber se o melasma pode virar um tipo de câncer, doutor. Maria, pergunta que não quer calar também. Não, na realidade a apresentadora cheia de melasma na cara. O melasma é um tipo de lesão benigna da pele, né, onde há uma hiperpigmentação, às vezes pode acontecer na face, nos lábios, etc. Mas deve se atentar
aquelas áreas mais escurecidas, áreas irregulares e também a evolução dessa lesão. Se ela aumenta, se ela cresce, às vezes algumas áreas podem necessitar de alguma biópsia específica para esclarecimento. Mas na maioria das vezes elas só vão trazer mesmo a repercussão de ordem estética. O tratamento desses tipos de câncer, doutor? Quimioterapia, radioterapia, cirurgia, como é que é? Mais ou menos? Na realidade vai depender do estadiamento. O estadiamento significa a fase em que o tumor foi diagnosticado. Muitas vezes, numa lesão simples de língua, por exemplo, que é o local mais frequente, a remoção cirúrgica, num procedimento rápido, até com anestesia local, pode dar um resultado excelente. Com diagnóstico precoce Com também. diagnóstico precoce. No caso do câncer de tireoide, que hoje é o câncer mais diagnosticado no mundo inteiro, meu Deus, mas em contrapartida é o de menor mortalidade no mundo inteiro. Então a cirurgia, a tireoidectomia parcial ou a tireoidectomia total, que seria a remoção de parte ou da glândula totalmente, são também tratamentos curativos em mais de 95% dos casos, né? Então, mais uma vez, o foco da prevenção. A campanha ela tem esse sentido de poder conscientizar, de poder orientar, né, a população em geral e também os profissionais da área de saúde. Porque muitas vezes, Priscila, o que é que acontece? Esses pacientes chegam nos hospitais de câncer em fase avançada, em estadio 3 e 4, e que muitas vezes você vai dar uma complexidade maior ao tratamento. Além de uma cirurgia que pode ser mutiladora, necessidade de reconstruções elaboradas, de radioterapia, de quimioterapia. Então, à medida que você tem um tumor mais avançado, mais modalidades e tratamentos vão ser exigidas e aí sim o prognóstico desses pacientes passa a ser mais reservado. Diagnóstico precoce. Voltamos lá naquele cuidado com você, em prestar atenção, a conhecer o seu corpinho, né? A se cuidar aí como um todo. Doutor Fernando, obrigada por ter vindo, tirado nossas dúvidas. Doutor Fernando também é presidente da Unimed Natal, arrasa, cuida de uma galera aí bacana, além de ser especialista nessas cirurgias de cabeça, nessas cirurgias do câncer de pescoço de cabeça. Obrigada, viu? Você que tá cheio de paciente lá esperando. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. Obrigada, Gunter. Queridos, Unimed com você toda segunda aqui no nosso Tudo na TV Tropical. Maravilhoso. Obrigada, Luquinha.